Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com muita informação lá do nosso Palmeiras que entra em campo só no domingo contra a equipe do Fortaleza. Tem informações sobre o mercado da bola do Palmeiras, sobre esse camisa 5 do Verdão. Será que o Palmeiras vai trazer o Fabinho? O pessoal do Link Sport Clube traz todos os detalhes dessa possível contratação. Também tem informação sobre Alan. Será que o Palmeiras vai mesmo negociar o Alan? Tem informação também sobre Luiz Henrique, ex-jogador do Botafogo. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Solicitou aqui uma pergunta. Fabinho é o 5 ideal pro Palmeiras? Isso tá sendo... O pessoal tá questionando muito no chat, viu, Lelê? Porque foi ventilado... Aliás, aqui no link, na live do meio-dia, nosso convidado foi o Cassinho que tava aqui conosco. E ele comentou que o Palmeiras ainda... aliás, né? Que após a questão de não ter dado certo ali a contratação do Danilo, estaria ali tentando a contratação do Fabinho, camisa 5. Eu sou a pessoa que faz a campanha aqui por um camisa 5 há muito tempo, desde quando eu passei muita raiva, muito desgosto com aquele tal de Aníbal Moreno, que conseguiu fazer todas as cagadas possíveis e decisões possíveis pelo Palmeiras. Desde então, o Palmeiras nunca teve um camisa 5, aliás, antes dele, né? Nunca teve um camisa 5 com o time. Gosto daquele esqueminha 4-4-2, camisa 5, cão de guarda, deixar o Marlon como camisa 8. Então, sim, eu acho que o Fabinho seria um grande camisa 5. E, ó, vou trazer um complemento pra vocês, na minha opinião. Fabinho é um camisa 5, técnico, com muita postura de marcação. Nesse esqueminha de 3 zagueiros do senhor Abel Ferreira, se faltar zagueiro... Ele pode ser um deles, né? Ele pode ser um cara central ali, pra saída. Porque hoje quem faz é o Murilo, que tá até bem. Só que eu acho que o Fabinho tem mais primor. Já jogou de lateral direito, inclusive. Exato. Você lembra do Felipe Melo? Então, é um estilo Felipe Melo, acho que até um pouco mais aprimorado, talvez. Mas aquela saidinha de bola, um cara central por ali, um cara que faz uma recomposição certa de linha defensiva quando necessário, mas que sai ali como líbero quando precisar da saída de bola. Esse cara é o Fabinho, então eu provaria muito. Minha única questão, minha única ressalva é o receio que eu tenho é por ser um cara já consolidado no futebol, não precisa correr atrás mais de nada, o cara fez carreira na Inglaterra, se ele vai comer a grama aqui no futebol brasileiro. Gramadinho sintético do Palmeiras, se ele vai comer essa grama. Vai ralar o beiço, se for com muita vontade, eu não sei, eu tenho receio de jogadores já consolidados, que às vezes já vem pro Brasil olhando como um parque de diversão. E jogador assim eu quero bem longe do Palmeiras. Mas o próprio Palmeiras, ele desmistifica isso já de longe, assim. Sim. Se percebe minimamente que o cara já nem vai atrás. Porque isso é um predicado, tá? Isso é uma informação, tá? O cara pode ser o melhor cara, mais técnico do mundo, o cara mais... Pô, se não tiver com vontade e os caras não sentirem lá que vai, esquece. Ah, mas ele, puxa, seria um jogador... Quer dizer, eu tenho do... O Fabinho, ele é um jogador muito versátil, muito dinâmico, né? Ele jogou de lateral direito, você falou. E ele no Mônaco, eu lembro que ele jogava com o Bakayoko e com o Bernardo Silva, né? Às vezes ele jogava de volante sozinho, né? Dessa posição que a Vicky gosta. De ali o sexto ali, sabe? Ele fazia isso. Trilho, né? Cara, ele jogava sozinho, ele fazia isso sozinho, cara. E fazia bem, é um jogador rápido, leve. Olha, eu sei não, viu? Eu preferia, se você me falar entre ele e o Danilo, eu prefiro o Fabinho. Então, é uma discussão que a gente Mas eu prefiro o Fabinho assim. Mas... Agora, pra mim, ele falou bobagem. Eu respeito a opinião dele, mas... O Danilo é mais novo, sei lá, são características um pouco diferentes, né, do Danilo com o Fabinho. Então eu preferiria o Danilo. Muito Fabinho. É mesmo? Prefiro muito Fabinho, assim. Mas você diz por uma necessidade de elenco do Palmeiras. Porque é isso, eu acho o Danilo vai ser um grande... O Danilo, ele vai ser um grande jogador de seleção de nível mundial. Já tá ali, eu acho que a ida dele pra Europa fez bem pra ele. Não é? Tava bem lá, né? Assim, eu lembro que quando ele saiu, as pessoas falam dele, mas quando ele saiu, eu não questionei, não. Eu falei, eu também não. Ele tem que ir. 21 anos, eu acho que ele tinha, Ele tem que ir, ele não tava, sabe, ele foi. Mas ele vai ser, mas eu acho que o Fabinho chegou num patamar de performance, de carreira, e ele teve outras experiências, assim, que tornam ele muito mais completo. Eu acho ele um jogador muito mais completo. Ó, eu bateria um tambor aí pra ter o Fabinho ficaria contente. Assim, o que eu citei de informação, ele não tem nenhuma proposta, ele não tá encaminhado. Não, tá muito bem resolvido, né? Tá sem clube, né? Tá sem clube, tá muito bem resolvido, tá no momento de carreira que ele pode escolher. Um Etihad da vida lá na Arábia Saudita, fez um belo contrato. Então,
é uma possibilidade. Eu acho que talvez seja realmente uma... Eu acho que o elenco do Palmeiras tá pronto, tá? E eu acho um bom elenco. Um bom elenco. Talvez, olhando assim o escopo completo, eu preferi o Danilo nesse caso, porque o Danilo, pra mim, Jogadorzão. chegou na Copa do Mundo como o melhor jogador brasileiro em atividade de todos os clubes. Ele tá Essa jogando seleção, eu vou falar, viu? A seleção atrapalhou todo mundo. Todo mundo. Porque o Danilo o Danilo é um baita jogador. Minaram a confiança do cara. Virou, de melhor jogador, ele virou peladeiro, segundo o próprio Ancelotti e tal. Então, por uma questão apenas de olhar, e aí acho que era Danilo e mais 10, sei lá como o Abel ia fazer, mas olhando friamente, tirando um pouco da minha emoção, que eu confesso que às vezes o 5, acho que talvez fosse a única peça que eu acho que poderia ter uma discussão se precisa de alguém ou não. Não, nem eu o reserva, com a Vicky, precisa sim. nem o reserva do Rock, viu, Vicky, que eu tô querendo Não, mais. mas aí Não. precisa. Sousa pra mim tá fazendo. Não, então, pra mim, aliás, pra mim, a reserva, o ataque é o menos preocupante hoje. Não, eu concordo com a Vicky, precisa sim. O camisa 5, Precisa de não tem camisa 5 um jogador pra fazer a posição 6 ali. E eu gosto do Martínez, pronto, falei. Então, mas é o que tem. Podem brigar comigo. O Martínez é o que Eu tem. gosto do Emiliano Martínez. Eu gosto. É uma discussão que eu falo. Emiliano Martínez é um jogador pra composição do elenco. Não acho que ele teve um jogo desastroso, mas é um jogador que faz um básico. E já o Fabinho, ele sobra tecnicamente, o André sobraria tecnicamente. E eu acho que grandes times, eu posso trazer vários times que tiveram camisa 5 absurdo. O Galo de 2013 teve Pierre, o Corinthians 2012 teve Ralf, o Palmeiras teve Felipe Melo, o Palmeiras teve Danilo, que Thiago na época jogava... Santos. Até o Thiago Santos. Não, Felipe Melo é inesquecível, né? Como jogou bola o Felipe Melo com a camisa do Palmeiras, né? Agora o Danilo foi o último camisa 5 que a gente teve, né? Não podemos esquecer disso. Verdade. Então, assim, o camisa 5 é um jogador que a gente pode pegar os melhores times. Sempre teve um camisa 5 que Não, guarda ali. se a gente pegar os grandes times do Palmeiras, até os recentes, todo time tinha um grande volante. Esse jogador que a Vicky fala, faz falta. O Palmeiras tinha Sérgio Sampaio e Mazinho. Nossa, E sempre uma dupla de volantes, né? Um camisa 5 com 8, camisa 5 E com 8. depois teve Amaral e Flávio Conceição. Quer dizer, Amaral, Flávio Conceição, Djalmin e Rivaldo. Luizão e... eu já fui feliz, viu? Já fomos Luizão e muito Miller. felizes. Então, gente, mas eu concordo com a Vicky. Eu acho que precisa desse jogador nessa posição. E a Vicky leu muito bem. Tem lá o Martínez é isso que a Vicky falou, ele é o feijão com arroz. Aquele jogador que ali, nessa posição, ele faz uma função bem. Só que hoje, quando você monta um time de futebol, você não pode pensar no jogador para fazer uma função. Né? Bem, ele tem que ser um meio-campista. Eu nem falo mais volante, meia. Meio-campista. Isso. E eu acho que ele funciona bem, faz esse feijão com arroz, mas, até um mês atrás, a gente tava falando em feijão com arroz, o Rodri. É. isso. O Rodri é o Exato. melhor feijão com arroz da história do futebol de todos os Melhor. tempos. Não tem tempero. É brincadeira, não. O Rodri ganhar, né? O maior prêmio da Copa aí foi ele que ganhou. Eu achei que o Messi ganhar foi o Rodri. É brincadeira, né? Um cara meia boca, o Rodri, né? Um bom jogador, mas é um feijão com arroz, como o cara falou ali, né? Que chegue perto daqui. Não, eu me E encanto. você vê que é um outro exemplo. Eu me encanto. Eu também, porque é uma posição que eu gosto de ver. Eu me encanto. Meio-campista pra mim. Eu acendi vela durante a contusão dele. Falei, Rodri, volta, pelo amor de Deus. Preciso ver você jogar. É isso. Então, o feijão com arroz é legal, mas você tem que fazer outras funções. O Martínez, ele faz, Vicky, mas faz uma. Exato. Ô, Vicky, e o Júlio Zanella diz aqui, ó. Eu acho até legal esse assunto, porque a gente, pelo fato de não ver muito, o nosso camisa 5 é o Pacheco. Joga muito. O problema é medo de colocar o moleque. Eu também achei no começo, mas olhando ele jogando na base, tirando essa questão de 5, 8, o meio campista. Mas eu acho que ele é mais um Marlon do que propriamente um 5. O Pacheco? O Pacheco ele tá jogando de 8 no Sub-20. Ontem ele deu assistência pro gol. Mas aí sabe pisando por que eu quase na acho grande isso, área. Lelê? Porque eu acho que talvez seja um planejamento de formar um Danilo. Porque nós Porque ele é muito bom tecnicamente. tem um técnico no Palmeiras que ele não usa essa função, ele não gosta dessa coisa do volante. Ele pensa ali nessa função, Tem essa questão. que é a posição 6, o sexto, né? Que é o cara pra ser dinâmico. Ele tem que pôr o time pra jogar, ele tem que recuar, ele é o dínamo. Ele que faz o time girar. Então, eu entendo, eu vi. E gosto do Pacheco, acho que ele tem potencial. Mas aí eu concordo, não é a hora. Não tá pronto. O Danilo. Porque essa é uma função específica. O Danilo, cinco, cara. Ser muito jovem. O Danilo, ele é uma exceção maravilhosa, é um jogador que tava pronto. E aí, mérito pro professor. Do Luxemburgo foi lá, deu uma olhada e puxou. Mas
Não vai ser toda hora. Fala-se muito também do lateral esquerdo que o Palmeiras tem. O Palmeiras tem um lateral esquerdo aqui, mas tem que viver os processos. É uma vez que você acha o Hendrick, o Gabriel Jesus, é uma vez o Estevão. Pokémon raro, né? Porque senão você tem que ter os processos, né? É verdade. Mas, Bruno Andrade, temos atualização sobre o Alan do Palmeiras, que recentemente o André Hernan trouxe aqui no ESPN, com exclusividade, que o Aston Villa fez uma investida de 30 milhões de euros, 25 milhões de euros fixos, mais 5 em bônus, e o Palmeiras se recusou. Mas temos alguma atualização sobre o Alan no Palmeiras, Bruno Andrade? É isso. A última informação que eu tive, depois eu não sei se o Hernan tem informação complementar ou se bate com o que o Hernan também tem apurado, até porque foi ele o responsável por essa notícia exclusiva dos 25 mais 5 milhões de euros pelo Alan Elias. A informação que eu tenho é que o Aston Villa não desistiu. Ou seja, vai preparar, ou pelo menos estuda uma nova oferta para, quem sabe, convencer o Palmeiras. E o Palmeiras faz jogo duro, né? O próprio André Hernan explicou isso ao longo da semana, mas é para trazer essa informação, que o jogador continua na mira do Aston Villa, o Aston Villa continua interessado e prepara uma segunda investida pelo atacante do Palmeiras. Eu também ouvi isso de pessoas que trabalham no dia a dia com Alan Elias, que o Aston Villa pode aumentar essa oferta, pode fazer uma nova abordagem ao Palmeiras. Como bem disse o Bruno Andrade, estuda. Eu acho que eles vão ficar inteligentes de tanto estudar, porque o Palmeiras não vai vender. Porra, só estudando assim. Fica estudando aí, passa de ano, fica inteligente. Mas se bater uns 40 e poucos, não vai, será que não vende, Hernan? Você viu a entrevista do Abel? Vi. Não, viu a entrevista inteira do Abel? Mas o Hernan, tem um valor mínimo, não? O Palmeiras trabalha com valor mágico? O Palmeiras trabalha com não vender. É o famoso não vender. O Abel já bateu com a diretoria, já bateu com a presidente Leila de que não vai vender agora. No final do ano, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, sei lá qual título dos 3 que o Palmeiras disputa vencer, pode não vencer de novo. Final do ano é outra história, né? Então, assim, hoje, para já, o Palmeiras não quer vender nem Flaco, nem o Alan Elias. Tô falando aqui, trazendo informação, tá? Sim. Não tô aqui sendo, como é que o Twitter adora dizer? Assessor de ninguém. Não tô aqui falando em nome de ninguém, nem preciso disso. Eu tenho meus próprios CPF, meu próprio CNPJ. Então eu não preciso falar em nome de ninguém. Eu estou trazendo uma apuração do Palmeiras, antes que comecem aí a falar um monte de bobagem. A história é essa de que Luiz Henrique interessa ao Palmeiras. O atacante do Zenit, que em outros tempos chegou a ser especulado no Verdão, virou tema das minhas últimas 2 lives. Vocês sabem, faço aqui no canal lives em que os torcedores perguntam. E tanto na quarta quanto na quinta-feira, torcedores diferentes do Palmeiras quiseram saber se o Palmeiras, na busca por reforços, não poderia ir atrás do Luiz Henrique, que é pretendido pelo Flamengo. Representantes do Luiz Henrique estiveram na última semana em 2 oportunidades com José Boto, executivo de futebol do Fla. Antes de gravar esse vídeo, ainda durante a live, eu perguntei para uma fonte do Palmeiras se o Luiz Henrique interessava. Abre aspas, nenhuma chance, nem cogitamos esse nome. Palmeiras, inclusive, segue batendo na tecla de que não vai contratar jogadores nessa janela de transferências. Aí você pode estar se perguntando, mas e os 30 milhões de euros que gastaria com o Danilo? Se tem essa grana, por que não a investe em outros atletas? A verdade é que o Palmeiras não tinha os 30 milhões de euros para a compra do Danilo. Faria-se um enorme esforço para fechar com um jogador enormemente identificado com o Palmeiras e que era um pedido do técnico Abel Ferreira. Sem acordo com o Danilo, o Palmeiras decidiu encerrar o ciclo de contratações para essa janela de transferências, exceto se pintar uma baita oportunidade de mercado, alguém extremamente importante e que não custe bastante dinheiro. Galera, quem queria Luiz Henrique do Botafogo aí, não vem pro Verdão, né? O Palmeiras, pelo jeito, queria mesmo só o Danilo. Agora, segundo informações aí, o Zenit quer 35 milhões de euros para liberar aí o Luiz Henrique para a equipe da Mulambada. É muita grana, né, galera? E o Palmeiras vendeu um atacante, mas calma, não se trata de nenhum dos titulares. Aquela promessa de Leila Pereira de que não venderia seus jogadores principais segue valendo. O negócio envolve Sorriso, atacante de 21 anos de idade que estava emprestado ao Avaí. Se você acompanhou o Palmeiras na Copa São Paulo de Juniores, vai se lembrar dele. No início desse ano, na Copinha, foram 7 jogos com 5 gols e 4 assistências. O atacante deixou excelente impressão e acabou sendo emprestado ao Avaí. Não era titular absoluto, mas tinha números razoáveis, 28 jogos, 3 gols e 3 assistências. A transferência foi para o Al Fateh da Arábia Saudita.
a tendência é que o Palmeiras tenha ficado com um valor pequeno e deixado um percentual de uma venda futura para si, de olho na possibilidade de o Sorriso se valorizar. João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base, costuma fazer com frequência esse expediente de negociar um atleta em definitivo, uma compensação financeira pequena ou sem participação em dinheiro, mas deixando um percentual de uma venda futura, e é o que ele chama de poupança do Palmeiras. Logo na frente, esse jogador é vendido e o Palmeiras arrecada dinheiro. É isso aí, galerinha palmeirense. Esse foi um vídeo com informações do mercado da bola do nosso Palmeiras. Vocês gostariam de ver Fabinho com a camisa do Palmeiras, já que a negociação com o Danilo foi frustrada? Qual dos dois seria mais interessante para o Palmeiras? Fabinho ou Luiz Henrique, ex-Botafogo, galera? Deixa aí a sua opinião, deixa seu comentário aí no vídeo. Agora já falando sobre Alan Elias, o Palmeiras aí tá falando que não vai liberar ninguém, que não vai vender ninguém, que o Abel não quer que venda. Mas eu digo uma coisa, galera, será que o Palmeiras está certo nisso aí? Será que o Palmeiras, se recusar, por exemplo, uma proposta agora de 30 milhões de euros pelo Alan, um exemplo, será que daqui 1 ano, 2 anos, o jogador vai se valorizar? E que tal se não vinga? Que tal se Palmeiras toma prejuízo, né, galera? Então, a gente torce que o jogador se valorize mais. Mas, e quem garante isso, né, galera? Então, é uma incógnita, né? Mas deixa aí a sua opinião. O Palmeiras deve liberar algum desses jogadores aí? Alan, ou talvez Flaco Lopes? Deixa aí a sua opinião, galera. É isso aí, galerinha palmeirense. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô!